fim de que externasse assim a sua ira, chamando os membros do grupo de nefastos cristãos de todos os tempos. Dava a ordem de ataque aos do que foram impedidos de entrar, porém, as energias do ambiente os mantinham imobilizados, devido à diferença de padrão vibratório. O mentor, tranquilo, respondeu que o desafio havia partido do próprio amigo que ali se encontrava. Este, reagindo com ferocidade, avisou que estavam se retirando e disse: nunca os cristãos terão qualquer tipo de dignidade para o enfrentamento com a verdade que se encontra no Torá, e jamais nas falsas palavras desse adversário de Israel, que foi justamente castigado. Em resposta, entre outras considerações, Dr. Santana asseverou: o tempo correu na ampulheta das horas e todos mudamos, penso que para melhor, porquanto a clara mensagem de Jesus, por fim alcançou as paisagens da nossa mente e o país dos nossos sentimentos. Suplicamos-lhes, bem como a todos a quem magoamos, o perdão sincero, reconhecendo nosso erro lamentável e de graves consequências. Honestamente arrependidos, desejamos demonstrar a nossa transformação moral, recebendo-e a todos quantos anelem pela paz que não fruem desde há muito, paz de que Jesus é o único possuidor. A essa altura, o espírito comunicante ergueu o médium em atitude ameaçadora, e dirigindo-se ao mentor, interrogou: veja a paisagem da terra infeliz. Onde estão a mansidão e a cordura, a compaixão e a misericórdia, tão decantadas? Não vê, por acaso, o que ocorre no mundo rico de poderes ilusórios e de degradação? Em que lugar se ocultam os discípulos do crucificado portador de muitas culpas, que os engabelou com suas palavras e promessas vãs? Dr. Silvio Santana respondeu pacientemente: sim, vemos a presença da luz onde predominava a treva, do amor onde o ódio semeava a destruição, da ternura no lugar em que a agressividade reinava e do trabalho de reconstrução sobre os escombros das glórias mentirosas do passado. Anunciam-se novos tempos, quando o sofrimento cederá lugar às alegrias de viver, e quando os sentimentos entorpecidos oferecerão campo à floração dos elevados ideais da dignificação humana. Essa lamentável situação será questão de pouco tempo, para ser resolvida, porquanto, momento chega em que a Terra e os seus habitantes serão constrangidos a alcançar patamares superiores de evolução. Em tom de sarcasmo o comunicante indagou: quando os filhos de Alcione se instalarão, expulsando os terrícolas? O mentor da reunião, atendendo a pergunta, informa que estamos recebendo visitantes de outra dimensão, que se propõem a ajudar nas transformações que já se vêm operando no planeta, porque a lei que vige no universo é a da harmonia, da solidariedade, dos princípios morais estabelecidos pelo Pai Criador. Essa resposta e, mais todo o conjunto do que havia transcorrido até então, provocaram no espírito que se manifestava uma reação de grande ódio, começando a gargalhar, apresentando-se em toda hediondez com aspecto lupino, de lobo. Tão forte foi essa mudança que o médium se ergueu, vergando-se e uivando dolorosamente. Ao mesmo tempo os acompanhantes do antigo rabino passaram também por transformações em seus perispíritos, enquanto um odor fétido se espalhou pelo ambiente. Em decorrência uma atmosfera muito pesada se instalou, mas que foi modificada pelas preces de profunda intensidade de todos os participantes, transbordante de compaixão pelos infelizes irmãos. Essas vibrações superiores diluíram as densas formas psíquicas. O comunicante afastou-se violentamente do médium, prometendo novo encontro, enquanto todos os que compunham o seu séquito o acompanharam. Importante refletirmos em torno dessa sequência de acontecimentos. É fundamental ter em vista que a reunião foi realizada na dimensão espiritual, embora em uma sociedade espírita terrena, porque os integrantes da sessão e o médium eram encarnados, enquanto que a equipe espiritual que orientava e sustentava todo o labor era de altíssimo padrão vibratório, imprescindível para o enfrentamento que ocorreria. Uma pergunta, entre outras, poderia ser esta: por que a necessidade da participação dos encarnados? O enfrentamento não poderia ter sido somente com a equipe de desencarnados? Sim, os trabalhos em favor desses espíritos poderiam ter sido na esfera espiritual, sem o concurso dos que ainda estão no plano físico. Todavia, alguns dos integrantes do grupo mediúnico necessitavam participar diretamente, em razão de certos compromissos pretéritos, visto que teriam ali o aprendizado e as lições imprescindíveis para o seu crescimento espiritual, o que,
Aliás, era para todos. Na realidade, costumo dizer que, nas tarefas da desobsessão, os espíritos que se comunicam para o atendimento espiritual, que acontece através da doutrinação, do diálogo, em verdade nos estão transmitindo lições que muito nos edificam, tanto quanto expressam, indiretamente, profundas e essenciais advertências. Há, porém, outro aspecto que precisa ser observado. Refiro-me à necessidade de determinados espíritos, tão estratificados no mal, que assumem formas animalescas, assim vivendo séculos na contagem do tempo terrestre. Certamente a esses espíritos, por serem extremamente materializados em sua condição psíquica, se lhes torna imprescindível a participação de médiums e de um grupo mediúnico de encarnados a fim de que, por intermédio desses, as carapaças fluídicas que os envolvem, as suas energias deletérias, densas e quase físicas se vão, assim, diluindo e esvanecendo, porque o conjunto ali presente funciona como um grande exaustor vibratório, que muitos beneficia. Entretanto, uma surpresa aguardava a equipe mediúnica, foi quando o Dr. Silvio Santana, que se mostrava satisfeito com os resultados alcançados, pasmou a explicar detalhes do trabalho da noite. Estava programada essa reação, porquanto, em realidade, não tivemos aqui, o antigo sacerdote Eliashim Ben Sadok, mas um clone dele, um espírito que lhe assimilou as características com o objetivo de enganar-nos, já que, no seu reduto, ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Hábil e astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando primeiro, simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto, com a permissão dos nossos guias, sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária, e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário para que ocorressem as metamorfoses, diluindo as máscaras fluídicas de que se utilizaram para ocultar a atual identidade. Consideramos exitosa a tarefa sob as bênçãos de Jesus, que terá seu natural prosseguimento em ocasião oportuna que virá. 2 pontos, entre outros, que merecem destaque e comentários. O primeiro deles é a inusitada revelação que ali não estava o antigo rabino, mas um clone. Fácil entender que no mundo espiritual isso é possível, pois os espíritos manipulam os fluidos espirituais, conforme Allan Kardec afirma em A Gênese, Feb. 2002. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório do mundo espiritual, capítulo 14. Assim, é compreensível, também, as armas e tudo mais que os comparsas apresentavam. O segundo ponto que ressalta é a assertiva do Dr. Silvio Santana, que Miranda registra, quando ao terminar suas elucidações sobre a sessão mediúnica diz: consideramos exitosa a tarefa sob as bênçãos de Jesus, que terá seu natural prosseguimento em ocasião oportuna que virá. Essa ocasião oportuna veio ser o livro Amanhecer de uma Nova Era, que comentarei na segunda parte deste livro, e, que complementa este que estamos comentando, Transição Planetária. Naquele encontraremos de novo o antigo rabino. Entretanto, a sessão mediúnica ainda não havia terminado. Após o desligamento das entidades mencionadas, os integrantes do grupo, refazendo a concentração, favoreceram que uma das médiuns presentes, a irmã Arlinda, trabalhadora com mais de meio século na seara do Cristo, entrasse em transe. Esta, portadora de mediunidade de efeitos físicos, passou, então, a exteriorizar o ectoplasma, uma energia específica, através dos orifícios naturais da face, que por acumulação, permitiu a materialização de um espírito nobre que irradiava luz azulada, enquanto o recinto saturava-se de vibrações perfumadas. Tratava-se de um embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que se identificou como Bittencourt Sampaio,
Este é um espírito muito querido por quantos o conhecem. Ele transmitiu belíssima mensagem que transcrevo na íntegra. Irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos, a fim de receberdes o seu apoio honroso, na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Comprometidos com a verdade, têm a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma, de forma a moldá-los às novas finalidades. Embora os caminhos ainda permaneçam com espinheirais dominando-os e pedrouços em todo lugar dificultando a marcha, esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e de destemor para não se deterem em momento algum, avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito no desiderato. Incompreendidos e malsinados, sofrendo escárnio e enfrentando desafios colossais, avançam confiantes no resultado feliz do empreendimento com o qual se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra é vibrante e os seus exemplos dignos sensibilizam os públicos que os ouvem e as pessoas que convivem com eles reconhecem que estamos realmente no limiar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem equivocada ao reino da ilusão. A seriedade e os sacrifícios são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os como seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas assinalando crimes e vícios, que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas, do amor sem jaça e da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera, recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem se desviarem do roteiro que percorrem animados pelo espírito da alegria e a compensação da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz equipam-se com os instrumentos de defesa, que são a oração e os atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede, junto a Jesus, em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vêm operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal, que se diluem como a neblina ante o calor do sol da verdade, instituindo o período de amor como essencial para a felicidade de todos. Tendes sido objeto de ciladas e traições, de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando ao mal, sempre compreendendo que sois discípulos daquele que não se defendeu das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, um modelo a seguir. Solidão, desapreço, sofrimentos íntimos por anseios que se não converteram em realidade são as injunções a que fazeis jus em decorrência do vosso comportamento em outras passadas reencarnações. Mantende, hoje, o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, cheirando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre, vosso irmão e servidor. Bittencourt Sampaio. Muitos dos que me leio não devem ter conhecimento acerca desse espírito de superior elevação espiritual. Dr. Francisco Leite Bittencourt Sampaio nasceu na cidade de Laranjeiras, Sergipe. Advogado, poeta, escritor, jornalista, político. Era funcionário público. Na sua carreira política foi eleito deputado federal, sendo presidente, governador, do Espírito Santo.
Foi presidente da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Como espírita tornou-se grande amigo de Dr. Bezerra de Menezes. Membro do Grupo Confúcio, ali desenvolveu sua mediunidade receitista, curando muitos doentes através da homeopatia. Mais tarde passou a integrar o Grupo Ismael, da Federação Espírita Brasileira, FEB. Esse espírito de escola tornou-se mais conhecido dos espíritas depois que o espírito irmão Jacob, no seu livro Voltei, FEB, 1979, sétima ed. Cap. 16, psicografado pelo médium Chico Xavier, relatou nessa obra um singular e belo fato, ocorrido envolvendo o autor espiritual e o próprio Bittencourt. Conta o autor espiritual Jacob, em seu livro, que desencarnado há pouco tempo ainda estava procurando integrar-se à vida verdadeira. Jacob foi espírita dedicado e atuante na mediunidade. Certa noite, no mundo espiritual, segundo narra, foi em companhia de Guilom Ribeiro, de Bezerra de Menezes e de Leopoldo Cirne para um local denominado de santuário. No ambiente onde se ouviam coros infantis entoando formosas melodias, ele se sentiu dominado por intensa emoção. Observou no recinto uma câmara muito alva, no centro do santuário, onde estava acontecendo a reunião. A prece de abertura foi proferida por Bezerra de Menezes. Enquanto ele orava, muitos amigos presentes se fizeram radiantes de luz. Pétalas fluídicas azuis caíam sobre todos. Quando Bezerra terminou a oração, na câmara alva surgiu, de repente, uma estrela cujos raios tocavam o chão. A estrela se transformou lentamente, alguém se destacou e Jacob surpreendeu-se, era Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente a todos envolveu. De volta à narrativa, Miranda ressalta que a mensagem desse espírito comoveu os participantes e, logo em seguida, diante destes, diluiu-se a luminosa figura do embaixador de Ismael, deixando na ambiência uma atmosfera fluídica de bem-estar. A médium, aos poucos, recobrou a lucidez, consciente de que havia sido instrumento da materialização de um mensageiro especial. Dr. Silvio Santana despediu-se da equipe, enquanto o dirigente encarnado encerrava os trabalhos. Capítulo 21. As batalhas difíceis. Ainda sob a impressão da memorável reunião, Miranda mantinha-se em proveitosa conversa com alguns amigos, cujo tema predominante era a respeito da mistificação realizada por espíritos voltados ao mal. O autor espiritual afirma sua surpresa perante o desmascaramento do perverso visitante, o que o levou a formular ao diretor dos trabalhos algumas perguntas. Como se atrevem esses companheiros a tentar expediente de tal porte, em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar? Por outro lado, como se deu a diluição da máscara de que se utilizava o infeliz amigo, procurando ocultar a sua realidade? Dr. Silvio Santana prestamente esclareceu que a intenção do Rabino Eliashim era criar embaraços. Sendo assim, produziu por ideoplastia o disfarce do seu asseclã, utilizando-se da hipnose e da autofixação mental sobre ele, criando então a sua imagem a qual se deixou amoldar. Dessa maneira o seu representante foi preparado para se apresentar, unindo a própria arrogância à hipocrisia que ele estava acostumado. Antes de prosseguir com a explicação do mentor, convém falar a respeito de um tema de grande interesse, que é a mistificação, que Allan Kardec aborda em O Livro dos Médiuns, FEB, 1980, capítulo 27 it. 303. Transcrevo a seguir a segunda pergunta deste item, formulada pelo codificador. Por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isso ter o inconveniente de lhes abalar a crença? Se isso lhes abalasse a crença, é com acento circunflexo que não tinham muito sólida fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento, provariam não haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Em nota a seguir, Kardec adverte quanto aos espíritos que mistificam, enfatizando que a astúcia destes ultrapassa, às vezes, tudo o que se possa imaginar. Terminando diz: cumpre não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional,
Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras, desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados, enfim de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Algumas vezes, nas reuniões mediúnicas, dei passividade a espíritos mistificadores, dos quais eu sabia, antecipadamente, das suas reais intenções, porém, é claro, os participantes não tinham ideia disso. Todavia, o dirigente dos trabalhos é uma pessoa de grande experiência, de muito estudo e prática da doutrina. Vou registrar aqui uma dessas experiências. Certa noite, em meio às manifestações por outros médiuns, eu comecei a perceber a aproximação de um espírito realmente diferente, que se ligou a mim. Ele exalava cinismo e arrogância. Logo no início da comunicação percebi o jogo de palavras, mas, obviamente, não poderia dizer ao doutrinador de que se tratava. Ele, porém, depois de alguns minutos captou a intenção da entidade. Com muita calma e segurança ele disse: meu irmão, pode falar com franqueza, pois sua intenção não é esta. Você não está sendo verdadeiro, afinal por que veio nos falar? Qual o seu propósito? Ele deu uma gargalhada e respondeu, espertinho, hein? A partir desse momento o diálogo tomou outro rumo, e esse nosso irmão, diante da argumentação amorosa e muito lógica, acabou se convencendo de sua situação, mudando seus propósitos de vida. Talvez alguém esteja se perguntando, por que acontecem, vez que outra, as comunicações de mistificadores, em reuniões sérias e bem amparadas pela espiritualidade? A resposta não é de difícil entendimento. A equipe espiritual que programa os trabalhos mediúnicos permite a manifestação de tais espíritos porque conhece o teor vibratório dos participantes, como um conjunto harmonioso, que tem experiência de anos e anos de um labor abnegado e constante no campo da mediunidade com Jesus, tendo, portanto, condições propícias para ajudar e beneficiar um mistificador, visto que sua astúcia e hipocrisia serão captadas por alguns dentre os próprios participantes e, especialmente, pelo próprio médium, que permite a passividade também, pelo dirigente experiente. É bom lembrar que o mistificador é um espírito necessitado e que pode mudar o rumo de sua trajetória de vida ao receber a bênção do esclarecimento, fundamentada em vibração fraterna e compreensiva. Convém ter em mente que o que foi relatado por Miranda é a descrição de um trabalho realizado por uma falange de espíritos altamente especializados, de elevado padrão espiritual, cuja autoridade moral infunde respeito, que visa resgatar entidades extremamente comprometidas com o mal. Trabalhos esses que somente na esfera espiritual podem ser realizados. Esse tipo de trabalho mediúnico relatado na obra é de tal porte e grau de dificuldade, com implicações muito graves, inclusive de alto risco, o que significa que todos os presentes, inclusive os encarnados em desdobramento, apresentavam condições morais e espirituais que os qualificavam para terem sido convocados. É edificante constatar que a mediunidade é uma faculdade do espírito e que são feitas reuniões mediúnicas no plano espiritual, que podem ser realizadas somente com a presença de espíritos desencarnados, ou, estes e os encarados, em desdobramento pelo sono fisiológico. Voltando ao texto do autor espiritual, Miranda, observemos que a segunda parte da pergunta que ele apresentou ao Dr. Silvio Santana refere-se à questão da máscara utilizada pelo representante do antigo rabino e como se deu o processo da diluição da mesma. O mentor, com a palavra, elucida que o comunicante se demorou um pouco mais junto à comunicação pelo médium Joseval, cujas energias saudáveis contribuíram efetivamente pela diluição da máscara. Pessoalmente, assisti e participei de processos semelhantes a este, guardadas as devidas proporções. Quando do atendimento a certos casos de desobsessão, um deles foi marcante, porque o espírito obsessor, para enredar a sua vítima, apresentava-se como um homem jovem e bonito. Trazido à comunicação falava com empáfia, com muita arrogância, dizendo-se vitorioso porque a criatura visada estava totalmente vencida aos seus encantos e promessas, que ela alcançaria se optasse pelo suicídio. No transcurso da comunicação o doutrinador, muito inspirado, convidou-o a olhar a própria aparência, ele esbravejou que não o faria, todavia, eu vi a sua máscara fluídica se diluir como a cera quente se dilui, escorrendo até o chão desaparecendo num ótimo às nossas vistas.
Isto também acontece quando certos espíritos vêm portando armas, que a certa altura, pelo direcionamento da equipe do mentor espiritual da sessão, derretem como a cera quente que se dilui. Compreende-se, é claro, como sendo providências atinentes aos benfeitores, que o médium colabora com suas energias e vibrações amorosas que sempre devem envolver o comunicante, seja este qual for. Dr. Silvio Santana, continuando, explica que desde o início da comunicação do mistificador, fazendo-se passar por aquele que o comandava, havia se dado conta da tentativa, que resultou frustrada, neste sentido, embora não o tivesse desmascarado, por não ser oportuno naquele momento. Menciona ainda, que insistiu em citar o nome de Jesus Cristo, que mais o irritava, produzindo-lhe desgaste emocional e desajuste. Esse esclarecimento do mentor, em especial a parte em que cita Jesus, traz à minha lembrança um fato interessante. Há muitos anos, conversando com o escritor Hermínio Miranda, cujos livros são de excelente qualidade e, aqui cito dois deles, o famoso Diálogo com as Sombras, Febe, e Diversidade dos Carismas, editora Arte e Cultura, ambos imprescindíveis para os estudiosos da mediunidade. Então, esse amigo relatou-me que, em um diálogo com espíritos comunicantes, ao perceber que o cerne dos conflitos que apresentaram e que os levaram ao ódio e à revolta está relacionado com Jesus, em dado momento faz uma pergunta de fundamental importância: meu amigo, o que você tem contra Jesus Cristo? A pergunta certamente alcança o espírito de forma direta e é comum que ele se mostre revoltado, que negue, e que tente fugir à resposta, porém acaba cedendo e deixando cair a muralha de ódio que erigiu em seu mundo íntimo, exatamente para evitar que Jesus viesse à tona de suas lembranças pretéritas, porque isso o enfraqueceria. São via de regra espíritos que se comprometeram junto à Igreja Católica, que usaram do poder que ela lhes conferia, traindo os princípios de sua fé, e que usaram do nome de Jesus para iludir criaturas simplórias, ou de projeção, de maneira criminosa e perversa. Retorno à narração de Miranda, que faz outra pergunta ao mentor. Em razão do acontecimento, o labor deverá continuar, oportunamente, nas furnas da intimidade do planeta, onde se resguarda e mantém o seu triste império da loucura. Dr. Silvio Santana expõe, em resposta, algumas considerações acerca do reduto criado pelo sofrido amigo, que se tornou um verdadeiro Estado, com organização administrativa, em uma comunidade que abriga milhares de espíritos do mesmo jaez. Assim, finaliza sua exposição, alertando: deveremos aguardar o transcurso dos dias, a fim de avaliarmos o efeito do nosso primeiro contato direto com o mandatário da comunidade, conforme ocorreu, através do seu símile desnorteado. Recordemo-nos que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta, neste momento em que nos encontramos em plena transição de um para outro tempo. Os nossos irmãos irão recrudescer as agressões aos servidores do Mestre, assim como contra a sociedade em geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror, gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas. Esperam as respostas em forma de desalinho moral sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio de guerras calamitosas em que se comprazem. Olvidam que o progresso é inevitável e que o mal tem efêmera duração. Nosso objetivo é diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social, libertando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombaram por insensatez e leviandade, diminuindo, dessa maneira, os males que têm lugar na sociedade contemporânea. A solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso mestre e senhor. Novas tarefas aguardavam o nobre geneticista. Por sua vez, Miranda e os outros amigos, tais quais Lopes Neto e Ivon Costa, enquanto aguardavam ser convocados para novos trabalhos, resolveram visitar algumas instituições dedicadas ao bem, algumas públicas, governamentais, e também as não governamentais. Começaram por um hospital público, de emergência. Infelizmente depararam com a situação constrangedora que é comum nesses casos. Em meio à imensa confusão de pessoas que se amontoavam, aguardando atendimento, onde predominava o descaso pela vida humana, o pequeno grupo teve sua atenção despertada para um senhor de aproximadamente 60 anos,
em uma cadeira de rodas, com graves problemas cardíacos, cuja esposa implorava por atendimento, sendo informada que o médico não chegara. Em atenção mais acurada foi possível constatar a presença de um obsessor, um espírito com aspecto feroz, que aumentava o sofrimento do homem por lhe ter atado com uma espécie de corrente metálica, fluídica, que lhe apertava o tórax. A mulher pôs-se a suplicar o auxílio divino. Nessa altura Lopes Neto elevou o pensamento em prece, enquanto Ivon Costa passou a aplicar-lhe a bioenergia, o que trouxe alguma melhora ao paciente que, finalmente foi encaminhado ao TI. O passe que lhe foi aplicado propiciou o afastamento do obsessor. Nesse momento, Miranda buscou um contato mental com o perseguidor, que de imediato, passou a narrar o drama que enredava os dois. Por incrível pareça, disse Traço, esse homem é meu filho único quando o algoz atual no passado foi a vítima, pois ele o assassinara para se apoderar dos bens paternos. O crime não foi descoberto e ali estava o pai transformado em obsessor, para se vingar do filho cruel. O caso sensibilizou a todos, mas não havia como tentar um diálogo, visto que o pai obsessor não estava interessado, totalmente fixado nos seus propósitos. Ao lado de tanto sofrimento daquele grupo de enfermos, à espera de atendimento, foi possível constatar o trabalho sacrificial de médicos e enfermeiros desencarnados, assim também familiares e amigos dos pacientes, que procuravam minorar os graves danos decorrentes dos desmandos governamentais e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados. Posteriormente o grupo visitou algumas outras instituições, verdadeiramente dedicadas à caridade legítima, tal qual ensinou Jesus. Vale destacar que na busca de obras de beneficência, a fim de ampliar a aprendizagem do grupo, foi-lhes indicada uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes que tiveram alta em hospitais e que não tinham como e onde passar o período de convalescença, principalmente os pacientes que vinham de cidades do interior do estado. Dirigiram-se para o local, um edifício moderno de 3 pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho, realizando também atividades doutrinárias do espiritismo. À entrada foram recebidos por venerável benfeitor da humanidade, que deixara na terra uma obra incomum nas terras da antiga África Equatorial Francesa, e que também cooperava naquele ninho de amor. Ante a surpresa da presença de tão nobre benfeitor da humanidade, que os recepcionava, este ao comentar que o amor não tem pátria, elucidou. Quando jovem, vinculado à música erudita que dedilhava com brilhantismo no órgão, não vacilei em transferir-me das paisagens formosas do berço natal para o clima asfixiante das florestas africanas, em nome do amor de Jesus pelos seus irmãos infelizes. Depois da desencarnação, porque atraído pelo afeto dos fundadores daquele lar, um casal totalmente dedicado ao bem, na sua sublime expressão da caridade, concordara em participar do formoso ideal de serviço aos mais carentes. Logo depois passaram a percorrer as dependências da casa, quando o casal de fundadores, abnegados servidores de Jesus, adentraram a instituição. Segundo descreve Miranda, a senhora estava aureolada por delicada filigrana de luz, o que caracteriza a grande sensibilidade mediúnica, enquanto o esposo, igualmente dedicado ao bem do próximo, resolvia questões atinentes às necessidades da casa. Ao se referir à mediunidade da senhora dirigente do lar, o autor espiritual leva-nos a recordar de André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, Feb. 1979, notável obra para estudos aprofundados acerca do intercâmbio mediúnico à luz da doutrina espírita. No capítulo 16 do citado livro o autor espiritual aborda a questão do mandato de serviço mediúnico, registrando o exemplo da médium Ambrosina. Esta se dedicava há mais de 20 anos à prática da mediunidade em favor dos sofredores. Por sua abnegação André Luiz observou que Ambrosina trazia, por entre os cabelos, uma espécie de um pequeno funil de luz, que a distinguia como trabalhadora de Jesus. No meu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, capítulo 18, faço uma abordagem detalhada sobre o caso dessa médium. Escreve Miranda que igualmente visitaram os antros de drogadição, nos jardins da cidade, nos becos escuros, onde crianças se entregavam ao crack, já apresentando sinais de desarranjos cerebrais. Finalizando, o autor espiritual comenta: a paisagem humana, sempre agônica, despertava-nos os sentimentos de compaixão e misericórdia,
levando-nos à oração intercessória em favor de todos os dominados pelos vícios, os tombados nas urdiduras do mal que praticaram contra si mesmos em outras existências, quando se permitiram a luxúria, a soberba, o crime legal ou não, agora colhidos nas redes fortes das reparações inadiáveis pelo sofrimento a que faziam jus. Capítulo 22. Preparativos para a conclusão do labor. Depois de 3 meses de labor e aprendizado, orientados, na parte final, pelo Dr. Silvio Santana, este esclareceu à equipe que seria necessária uma revisão de tudo o que fora realizado, desde a primeira incursão à região de Sumatra, na Indonésia, assolada pelo tsunami e, posteriormente, os trabalhos em torno das reencarnações especiais, para a vinda dos espíritos de Alcione, culminando com a grave experiência ligada ao antigo rabino e seus asseclas. Assim, após as instruções habituais à equipe, foi iniciada a jornada quando visitaram alguns dos muitos casais que se ofereceram para o programa das reencarnações dos convidados de Alcione, assim também, de vultos ilustres do passado agora retornando. Evidentemente que também eram muito bem cuidadas as reencarnações normais dos espíritos que retornavam em condições melhores e que participariam do novo projeto de iluminação, com vistas à grande transição em curso no planeta. Enfatiza Filomeno de Miranda que não houve antes, em qualquer época, uma revolução espiritual de tal porte, e todos os que se encontram voltados para os compromissos relevantes e mantendo os propósitos de elevação interior estarão sob os cuidados especiais dos encarregados da nova era. Na visita aos casais, novamente foi possível dialogar com os mesmos, porque em parcial desdobramento durante o sono fisiológico estavam conscientes. Quando então a equipe constatou emoção e alegria porque teriam, em breve, os filhinhos tão desejados. Por sua vez, os reencarnantes também se preparavam, a fim de corresponderem às expectativas das responsabilidades assumidas. Retornando à sociedade onde foram realizados alguns dos mais importantes trabalhos, foram encaminhados para o local onde se daria o encerramento. Quando todos se encontravam no recinto, o mentor, Dr. Silvio Santana, foi procurado por um dos membros espirituais da casa. Este apresentava uma fisionomia de grande preocupação e solicitou ao benfeitor que socorresse um dos médiuns da instituição, que no momento enfrentava uma situação muito grave. Tratava-se de um assalto à mão armada e o bandido, fortemente drogado, ameaçava de morte o trabalhador da instituição, que orava mentalmente, pedindo socorro aos seus mentores. Sua prece foi ouvida. Sem mais delongas, Dr. Silvio Santana convidou Miranda a acompanhá-lo. Interrompo a narrativa para uma observação. No mundo espiritual as coisas acontecem em uma fração de pensamento. Tenho tido vários exemplos disso, pois ao ver um espírito a certa distância, sem que eu tenha tempo de pensar qualquer coisa ele já está ao meu lado. E extremamente interessante assistir a isto. Voltando à narrativa, vamos ver o que aconteceu. O assalto ocorria em uma rua de péssimo aspecto, onde sombras densas expressavam os fluidos deletérios de que se vestia a região por ser local de prostituição. O assaltante exigiu que os pertences lhe fossem entregues, após o que estava resolvido a matá-lo. A arma oscilava em sua mão trêmula. Mas, o que tornava a cena mais grave era a presença de um terrível obsessor que o inspirava a acabar com a vida da vítima. Nesse momento o Dr. Silvio Santana tomou as medidas imprescindíveis para que o desencanado, diante da sua presença e argumentação, interrompesse a atuação maléfica, o que aconteceu, e ao mesmo tempo passou a envolver o assaltante em descargas energéticas, atuando sobre o centro cardíaco, provocando-lhe um choque emocional, fazendo-o derrubar o revólver e tombar em seguida vitimado por hipotensão circulatória. Evandro, o médium trabalhador da sociedade, aturdido diante da ocorrência, percebeu a presença do benfeitor e sua interferência a fim de que tudo terminasse bem. Refeito do choque, recuperou os seus objetos e, amparado espiritualmente pelo guia, afastou-se do local sombrio onde se encontrava. Entretanto, Evandro havia ido àquele local para atender a uma jovem mulher, gravemente enferma, em fase terminal, vivendo os últimos momentos de sua atormentada existência terrestre. Estava, portanto, exercendo a legítima caridade, arriscando-se a transitar por uma região realmente perigosa. Não era a primeira vez que a visitava, levando, inclusive,
alimentos e alguns recursos para ajudá-la, minorando seus sofrimentos. Pensando na situação que acabara de enfrentar, Evandro se comoveu às lágrimas, mas, inspirado pelo guia, tomou o rumo do lar. Miranda conclui anotando que ainda um grande desafio a ação do bem no mundo atual. Pausa para falar a respeito do médium Divaldo Franco. Recordo-me, nesse instante, que Divaldo Franco, o médium que psicografou esta obra, também já foi assaltado em plena via pública, no Rio de Janeiro, há muitos anos. Felizmente tudo terminou bem, pois ele viu, ao lado do meliante, o espírito de sua própria mãe, a qual ele descreveu com todos os detalhes, o que causou grande impacto ao homem, que acabou por deixar a arma e, no fim de tudo, contou o seu caso, pois estava desesperado, com fome, sem emprego e sem dinheiro. Divaldo, inspirado por sua mentora Joana de Angelis, levou-o ao apartamento onde se hospedava, oferecendo-lhe farta refeição e, depois, conseguindo um emprego para ele. Tornaram-se amigos e, por longos anos, o ex-assaltante acompanhava o médium baiano quando ia aos locais mais perigosos da cidade, dizendo que o fazia para evitar que ele fosse vítima de algum assalto. Voltando ao relato, Miranda registra que retornaram à casa espírita onde foram recepcionados por diversos colaboradores, inclusive o guia espiritual do Evandro. Conduzidos ao salão de conferências, que se encontrava repleto, teve início a cerimônia de encerramento. O guia espiritual da casa convidou Dr. Silvio Santana que fizesse parte da mesa diretora. Não esquecer que esta solenidade acontecia no plano espiritual, embora estivesse sediada na dimensão espiritual da casa terrena. Na preparação do ambiente ouviu-se suave melodia entoada por um coral de vozes infantis, enquanto delicados flocos de substância luminosa se derramavam sobre todos. Quando soaram os últimos acordes, a mentora Joaquina orou com emoção, abrindo a solenidade. Os médiuns presentes passaram a exteriorizar energias semelhantes a ectoplasma, que eram direcionadas para um tubo fluídico transparente. Aos poucos surgiu ali a figura do Dr. Artêmio Guimarães, que se dirigiu à tribuna e falou com bela entonação vocal, a preleção que transcrevo na íntegra. Irmãos queridos, abençoe-nos Jesus, o sublime guia da humanidade. Há pouco tempo, nossos projetos eram possibilidades em delineamento, que hoje se converteram em realidade, graças ao devotamento dos servidores do bem. Inúmeros grupos de trabalhadores do Evangelho em nosso plano desceram à terra, a fim de criarem condições para a instalação do reino dos céus nos corações, e agora, de retorno à nossa comunidade, deixam espaço para outros lidadores darem prosseguimento ao programa, que se efetivará conforme o progresso dos resultados colhidos nas experiências iniciais. Antevemos, felizes, os futuros dias de renovação total do planeta no seu aspecto moral, quando os espíritos retardatários transferirem-se para outros mundos, onde irão operar o progresso que se negam neste momento, e os mensageiros da luz transformarem os mecanismos de guerra em instrumentos de paz, os vícios e crimes em espetáculos de amor e libertação. Os trabalhadores da grande transformação encontram-se, há algum tempo, operando diligentes nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra. Nestes dias, porém, dão-se as grandes migrações de espíritos felizes, interessados na modificação das estruturas sociais do mundo para melhor, quando a dor fugirá envergonhada, por desnecessidade da sua presença entre os seres humanos, tornando factível a promessa de Jesus, a respeito do mundo de regeneração, a caminho de paraíso ou planeta feliz. Os abnegados obreiros da espiritualidade preparam o ambiente em que deverão viver esses construtores do amanhã. Congratulamo-nos com os queridos irmãos que agora encerram o seu périplo de fraternidade, após o período que lhes foi concedido para a execução do projeto. Como não existe entre nós o repouso em forma de ociosidade, passado breve período de renovação e de estudos, os mesmos volverão ao proscênio terrestre para novas investiduras espirituais, contribuindo mais eficazmente junto aos rebeldes insanos, em tentativa de despertá-los, a fim de que disponham da oportunidade para o arrependimento e a retificação moral, ao invés do exílio que lhes será imposto pela divina legislação. Certamente, serão atividades mais penosas e desafiadoras do que as que foram realizadas durante o período que hoje se encerra. Confiamos que o sublime trabalhador nos equipará de recursos e nos instrumentalizará para a execução do futuro programa,
de forma idêntica a esta que se conclui em bênçãos. Que Ele mesmo, nosso exemplo e modelo, nos conduza com seu carinho, são os votos deste vosso amigo devotado e fiel. Quando silenciou, Dr. Silvio Santana proferiu a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, convidaste-nos para trabalhar na tua seara, e totalmente desequipados apresentamo-nos, à última hora, quando nos recebeste, oferecendo-nos o campo a lavrar. Embora o dia se apagasse e a noite que se aproximava, permitiste que nos apressássemos e arássemos as terras dos corações endurecidos, a fim de podermos nelas ensementar a tua palavra de amor e luz. Após os anteriores fracassos em que tombamos, não tergiversaste em conceder-nos o lastro da confiança para a execução do teu programa de renovação da terra, apesar da nossa pouca experiência e quase nenhuma sabedoria. Mesmo lutando contra as nossas imperfeições, visitaste-nos, vezes incontáveis, a fim de sustentar-nos no esforço de autotransformação para melhor, a fim de podermos enfrentar os desafios internos e solucionar as dificuldades exteriores. Os dias passaram na ampulheta do tempo e chegamos à etapa final com as mãos quase vazias de feitos, embora o coração e a mente agradecidos por todas as tuas formosas concessões. Perdoa-nos a imperícia, as limitações, as dificuldades, porém, o que possuímos de melhor oferecemos ao serviço, e o que muito gostaríamos de realizar, tentamos fazê-lo, permanecendo dispostos para os empreendimentos do futuro. Honra-nos com novos convites e enriquece-nos com a tua incomparável misericórdia, facultando-nos novos cometimentos de luz. Agradecemos-te, Senhor nosso, depositando no teu coração amoroso os nossos melhores sentimentos de ternura e de gratidão. Encerrada a bela reunião, chegou a hora das despedidas, explica o autor espiritual, repassando mentalmente algumas de suas emoções nos trabalhos realizados. Repassamos pela mente e pela emoção todos os lances do empreendimento, desde o primeiro tentame junto às vítimas do tsunami do Oceano Índico até o socorro ao jovem médium, concluindo pela vitória do amor em todas as suas expressões. Raiava novo dia, quando nossa caravana, ainda sob o comando do Dr. Silvio Santana, retornou ao nosso plano espiritual. À medida que nos afastávamos da terra querida, podíamos vê-la envolta em luz azul, rodopiando no cosmo e avançando no rumo de planeta de regeneração. Segunda parte, amanhecer de uma nova era. Capítulo 1. Responsabilidades novas. O autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, abre o capítulo fazendo algumas considerações relacionadas com o trabalho que é realizado na colônia Redenção, no plano espiritual onde ele reside, que é uma comunidade de intensas atividades. Enfatiza que, por meio desse labor, todos os residentes recebem bênçãos que motivam o crescimento interior para a conquista da plenitude. À noite, ele afirma, terminadas as tarefas são realizadas reuniões de estudos, conferências e debates sobre o desenvolvimento intelecto-moral e, em outros momentos, todos se entregam à meditação concernente à vida e às fantásticas concessões de Deus. Conta Miranda que, em certa ocasião, abnegado servidor do Departamento de Comunicação aproximou-se dele. Tratava-se de Hildebrando que na terra foi espírito e médium, tendo se dedicado a servir ao próximo com amor e caridade, deixando atrás de si um rastro de pegadas luminosas. Hildebrando trazia um convite do mentor da área de comunicações para que ele participasse de uma equipe que deveria permanecer no mundo físico por um período, contribuindo com os guias espirituais em favor daqueles que promovem o bem e ajudam o progresso da humanidade. O amigo explicou Miranda que o rude adversário do cristianismo, que se mantinha em região infeliz, formando equipes de perseguidores aos novos cristãos, os espíritas, preparava-se para uma investida perversa contra a veneranda instituição do espiritismo, em tentativa de desforço por haver sido desvelado, na farsa que se submetera. Hildebrando faz alusão ao antigo rabino que, no livro de Miranda, Transição Planetária, conforme foi registrado no capítulo 20, tentou enganar o grupo mediúnico que atuava no plano espiritual, com vários componentes encarnados os quais, em desdobramento durante o sono físico, participaram da importante sessão mediúnica, ao lado dos mentores e trabalhadores desencarnados. Aconteceu que o rabino enviou um clone na tentativa de fingir ser ele próprio ali presente, tendo ainda comparecido com um grande número de asseclas armados,
no intuito de intimidar os participantes. O falso rabino foi logo descoberto pelo dirigente dos trabalhos, Dr. Silvio Santana. No momento oportuno, declararam ter percebido a farsa, que resultou fracassada. O espírito, que se apresentava com a aparência do chefe, retirou-se enraivecido com toda a sua tropa. O antigo rabino prometeu vingar-se. Era, pois, a esse fato que Hildebrando se reportava. Diante do exposto, Miranda entende que estaria sendo preparada uma invasão de consequências perversas para os obreiros de Jesus. Hildebrando acrescenta que, além do atendimento ao irmão atormentado do passado e os seus comparsas, outros trabalhos estavam programados. Menciona que os companheiros reencarnados ouvidam, não poucas vezes, que os dois mundos, o físico e o espiritual, interpenetram-se, não havendo fronteiras definidoras, o que permite um intercâmbio constante entre os seus habitantes. Essa é uma questão muito interessante, pois ocorre frequentemente em nosso meio espírita, especialmente no cotidiano da casa espírita. Tenho observado que os trabalhadores que atuam diretamente nas instituições sempre o fazem com dedicação e carinho, como é inquestionável. A maioria, porém, não se recorda que os benfeitores espirituais estão presentes, que a tudo assistem, que conhecem nossas intenções. Inclusive o mesmo acontece com médiuns experientes que, com conhecimento de causa, parecem totalmente esquecidos da presença da espiritualidade. Em decorrência dessa situação, deveras incoerente, é que escrevi o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, a fim de evidenciar o quanto devemos aos mentores abnegados que nos cercam, que fazem parte do dia a dia de nossas sociedades espíritas, acompanhando nossos propósitos de crescimento. Nas suas considerações, Hildebrando enfatiza o quanto é prejudicial aos seres humanos o orgulho, filho do egoísmo, levando-os a acreditar que são especiais, merecedores de respeito e de consideração, embora não tratem os demais na mesma medida. Discorra ainda quanto a certa conduta, a do melindre, que muitos adotam, pois ficam a criar problemas onde estes não existem. Guardam ressentimentos por qualquer coisa se forem contrariados nos seus pontos de vista, ocasionando constantes dificuldades, abrindo assim campos vibratórios à interferência de mentes espirituais malévolas e perturbadoras, comprometendo, muita vez, o bom andamento da instituição onde são voluntários. Ante as judiciosas ponderações de Hildebrando, anotemos a palavra sábia de Joana de Angelis, que adverte com muita propriedade. Em verdade, todo aquele que não admite a admoestação ou deixa-se ferir, ressentindo-se diante de qualquer conjuntura, está envenenado pelo orgulho e intoxicado pela presunção. Desse modo, vale pensar-se no significado das realizações cristãs, tendo em vista que o amor de Jesus deverá estar materializado em nossas mãos dedicadas ao serviço e em nossos corações voltados para a ajuda recíproca. Jesus e Vida, Leal, 2007, Pag. 69. O companheiro, terminando seus comentários, transmite a Miranda o convite do mentor, para uma reunião no dia seguinte, no Departamento de Comunicações, para estudo da operação a ser realizada, atendendo ao pedido de socorro do grupo mediúnico. A operação estaria sob a direção do próprio Francisco de Assis. Após a retirada do amigo Miranda, refletindo em tudo que lhe fora transmitido, passa as suas conjecturas pessoais, cuja experiência, quando no plano terreno, fora profícua em relação ao movimento espírita. A certa altura, no curso dos pensamentos, ele ressalta as recomendações dos espíritos nobres, de que cada um deve tomar para si os conselhos que vertem do alto e não atribuir que estes foram endereçados somente para o próximo. Interrompendo as referências do autor espiritual do livro que estou comentando, menciono que o conselho acima também foi transmitido por Joana de Ângeles ao seu médium, Divaldo Franco. Em sua sabedoria nobre e mentora, desde os tempos primeiros da missão que ambos realizam, alertou de que ele deveria, invariavelmente, tomar para si todos os conselhos e mensagens que ali os demais benfeitores da vida maior ditavam através da sua faculdade mediúnica. Ao longo de mais de 60 anos de atividades ininterruptas no campo da mediunidade com Jesus, Divaldo Franco seguiu à risca o conselho da veneranda mentora, o que lhe permite, hoje, olhar o caminho percorrido e sentir que foi fiel à mestre e à benfeitora, com todas as veras de sua alma.
Voltando às ponderações de Miranda, este escreve acerca do movimento espírita, em um trecho que deve ser meditado pelos que me leem. O espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de contestar as bases da codificação, ou apresentando-se falsas técnicas travestidas de científicas, de experiências pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino. Faço uma pausa para reflexões oportunas. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Feb. 2004, Introdução, aborda a importante questão da autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos espíritos. Observemos esse trecho. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí aqui, no porvir, se encontrará o critério da verdade. Adiante, na mesma obra, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, o espírito Erasto adverte. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. E incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna a rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado, e iludido um grupo, mas a verificação severa que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com o cunho de lógica e autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Miranda termina suas reflexões asseverando ser imprescindível o retorno às fontes evangélicas, à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. Capítulo 2. Programação de alto e significado espiritual. A hora aprazada Miranda comparece à reunião que teria lugar no centro de comunicações, ali se encontrando com Hildebrando. O local, um aprazível ambiente ornamentado com flores, era destinado a pequenos públicos, naquela noite aproximadamente 100 convidados. O dirigente da reunião era o irmão Aurélio, responsável pelo centro de comunicações. Este, quando na Terra, trabalhava na área de engenharia elétrica, havendo deixado valioso patrimônio em favor da sociedade. Após a prece proferida pelo diretor, teve início a solenidade quando este apresentou o orador da noite, o irmão Evandro, que iria expor a programação a ser desenvolvida, para a qual estavam sendo convidados. Tratava-se de um complexo programa de socorro a uma instituição respeitável dedicada a Jesus, tendo como patrono o amorável Francisco de Assis, e que se encontrava sob forte ameaça das trevas. O benfeitor, após saudar o público, passa as explicações necessárias. Em suas palavras iniciais aborda a crescente expansão do espiritismo, atribuindo, entre outros fatores, as declarações de algumas autoridades de alto cabedal científico e de renome mundial, que estão convictas da existência de um ser supremo, criador de todas as coisas, inclusive da imortalidade do espírito, visto que essa compreensão abre perspectivas ilimitadas ao pensamento humano. Segundo o mentor, esses baluartes da cultura atual, depois de haverem penetrado nos arcanos das micropartículas, assim também do macrocosmo, concluíram pela não existência de qualquer explicação racional, que não seja a do Criador.
De minha parte, como exemplo dessa expressiva adesão de alguns dos respeitáveis vultos da ciência, menciono os nomes de Francis S. Collins, em seu livro A Linguagem de Deus, Gente, 2007, e Amit Goswami, Alep, 2007, em sua